Olá, hoje eu quero falar sobre a absurda afirmação que eu vejo frequentemente num monte de canais de fotografia, canais que tratam sobre análise de câmeras fotográficas e até blogs e sites de internet que sempre tem aquela afirmação clássica dizendo que sensores cropados pegam menos luz do que sensores full frame porque eles são menores. Então, essa é clássica dos canais. Eu praticamente vi isso em todos os canais que tratam desse tipo de tema. Então, praticamente todos os canais têm essa afirmação no seu histórico. Tá? Então, era unânime. Então, se o youtuber não dissesse isso, que o sensor APS pegava menos luz porque era menor, praticamente o canal não fazia sentido. Tá? Então, praticamente ele era obrigado a dizer isso porque ele escutava isso de outro canal, que escutou de outro canal, e isso vem se propagando ao longo do tempo. Hoje a gente está em 2024 e ainda vejo canais novos repetindo a mesma bobagem que sensor APS, sensor cropado, pega menos luz do que sensor 35mm. Tá? Então, breve historinha aqui, não existe sensor cropado, é sensor APS. Então o sensor APS ele veio lá na Nikon D1, primeira câmera profissional de grande uso no mundo inteiro, então com sensor APS, sensor do tamanho do filme APS. Então o filme APS foi um inspirador da primeira grande câmera profissional do mundo. Então esse filme aqui inspirou as indústrias de sensores a fazer um sensor desse tamanho, porque naquele tempo não dava para fazer um sensor desse tamanho aqui porque era muito caro, muito difícil. Tá? Então o sensor maior, sensor chamado de full frame, só veio muito tempo depois. Então o pai da fotografia é o sensor APS-C. Tá? Então os fotógrafos usaram por muitos anos APS-C. Então o sensor APS-C não é um subproduto do sensor 35mm, não é um 35mm cropado para virar uma câmera barata. Sim, a foto que ele registra é cropada. Tá? Então a lente coloca uma imagem nele maior, no caso a lente do sistema 35mm, ou seja, a lente feita para esse filme aqui, coloca uma imagem maior do que o filme, do que o sensor. Então o sensor cropa a imagem, então a imagem é maior. Se perde uma grande área da imagem, mas o sensor 35mm, o sensor chamado de full frame, também cropa a imagem. Tá? Então, quando a gente coloca a lente tem que ter condições de colocar muito mais imagem em cima do sensor, um círculo maior do que o sensor. Tá? A imagem que sai da lente é sempre redonda e o sensor é quase quadrado, então tem que ser um círculo bem maior do que o quadrado ali para que o sensor só fique com a parte do meio dessa imagem. Tá? Então, todas as fotos de todos os sistemas de fotográficos que existem são cropadas. Tá? Então, fica meio perdido falar cropada, câmera cropada, sensor cropado. Tá? Então, é câmera APS, no caso APS-C, e sensor APS-C. Tá? A partir daí, a gente já sabe que tem que aplicar o fator de corte na foto e nas lentes. Tá? Bom, então continuando aqui, o quão absurdo é essa ideia de que um sensor menor pega menos luz. Tá? Então eu vou fazer aqui uma, uma demonstração simples aqui para mostrar isso. Tá? Vamos pensar aqui que a gente tem uma câmera, tá? Essa câmera aqui era do filme 35mm, então aqui dentro a gente abre aqui, coloca o filme aqui atrás, tá? Então o filme fica atrás dessa tampa. A imagem passa aqui pela lente e quando eu bato a foto, o obturador lá dentro se abre e deixa a luz aqui bater aqui no filme. Tá? Então vamos pensar que eu tenho esse filme aqui e aí eu penso, não, vamos trocar esse filme, vamos colocar um filme menor. Então, aqui que está o detalhe, as pessoas acham que colocando um filme menor, ou seja, colocando um sensor menor aqui atrás da câmera, pega menos luz. Tá? Então é essa ideia absurda que eu quero combater aqui, mostrar aqui nessa experiência super simples que eu vou fazer.
Eu vou usar essa lente aqui, ela vai ser atravessada por uma luz, tá? Por uma iluminação aqui de uma lâmpada que vem aqui de cima, e eu vou projetar aqui, por exemplo, no papel, ó, a imagem da lâmpada. Tá? Só vou ajustar aqui meu sistema. Então veja aqui está a lente, tá? Ela está sendo atravessada pela luz aí dessa lâmpada. Aqui nessa distância eu consigo ver a imagem da lâmpada que está ali em cima. Tá? A imagem se forma, é assim que acontece a formação da imagem em cima do sensor. Tá? Então aqui embaixo é um papel, então não é um sensor. Mas, por exemplo, o que pode ser um sensor? Um filme fotográfico. Tá? Então aqui tem um filme 35mm. Qual é a diferença de eu colocar esse filme 35mm para ser sensibilizado por essa imagem, por essa intensidade de luz aí? Qual é a diferença de eu colocar esse filme ou colocar o filme APS? Eu pergunto, pega menos luz no filme APS porque ele é menor? Não, é exatamente a mesma luz. Então, um filme APS tem capacidade de capturar uma imagem menor do que o filme 35mm. Tá? Isso é uma analogia com o sensor 35mm e com o sensor APS-C. Tá? Então, qual é a diferença de eu projetar essa luminosidade, essa intensidade de luz aí numa película desse tamanho? Tá? Então, a película vai gravar essa imagem, ou projetar essa mesma intensidade de luz numa película um pouco menor. Eu pergunto, aqui nessa película que simboliza o sensor APS-C, pega menos luz? Não pega menos luz, pega a mesma luz. Câmeras fotográficas, tanto no tempo do filme aqui, quanto no tempo do sensor digital que a gente tem hoje em dia, são registradoras de intensidade de luz. Tá? Então, não interessa a área da película, não interessa a área do sensor, a luz que pega é a mesma. Então isso aqui, tá, essa comprovação aqui, é uma coisa básica, primária, que isso aqui não podia estar mais sendo discutido em 2024. Tá? A intensidade que chega lá é a mesma, tá? E o pixel menor é a mesma coisa aqui que a película menor, não faz diferença. É registrador de intensidade de luz e não de outras coisas. Tá? Não é célula fotoelétrica o pixel. Então o pixel não interessa o tamanho, tanto é que um monte de gente aí está perdendo a profissão porque tá entrando gente fotografando de iPhone. Tá? O iPhone tem o pixel da câmera microscópico comparado com o tamanho do pixel de uma câmera APS-C. As pessoas estão até hoje naquela história de dizer que o sensor full frame é muito melhor porque ele é maior e pega mais luz. Tá? Então isso é básico, olha só, não tem diferença, não tem diferença. Tá? A luz que pega é a mesma. Tá? Só o tamanho da imagem, que é o sensor APS, precisa de uma lente de menos milimetragem para conseguir registrar o mesmo tamanho de imagem. Tá? Na mesma milimetragem de lente, que é o caso aqui, ó, a imagem aqui, essa imagem, fica desse tamanho. Tá? Se a lâmpada aqui em cima fosse maior, a imagem dela seria maior. Então, não caberia aqui no APS. O sensor APS não cabe tanta imagem quanto o sensor 35mm. A gente tem que usar uma outra lente dividida por 1,53 de milimetragem para a gente conseguir fazer caber a mesma imagem. Tá? Então, a lente equivalente para o sistema APS-C é a 30-35. Tá? A lente do sistema 35mm, do sistema full frame, tá? É a lente 50. Então não vou pensar numa câmera APS-C como uma lente 50, vou pensar numa lente 35. Depois eu vou pensar numa lente 50 para outros fins diferentes. Tá? Então tá aqui ó, a comprovação, sensor APS-C e sensor full frame, sensor 35mm, pegam a mesma luz, pegam a mesma intensidade de luz. Não faz diferença, a lente entrega a mesma coisa para eles. Tá? E o pixel não interessa, eu já tenho vídeos aqui no canal também falando, mostrando uma experiência, mostrando que o pixel, o tamanho do pixel não faz diferença porque a câmera não mede volume de fótons, ela mede intensidade de fótons, tá? Porque que as pessoas acabam interpretando é que uma câmera mede
volume de fótons, mas ela mede intensidade de fótons, tá? Então é isso aí. Um abraço.